Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Franklin. Agora são 6h25 e é uma alegria recebê-los aqui. Muito bem. Só esperar alguns minutos, alguns segundos, né? Alguns breves segundos aí para que o povo possa se juntar aqui conosco no Café com Franklin, para que assim possamos dar início. Bom dia, Jorge, bom dia, Karine. Muito bem. Cíntia, Fá Ferreira, Lucas Cartaccio, grande Lucas. Bom dia, meu caro. Foi muito bom estar contigo, conhecê-lo. Excelente, vamos lá. Revê-lo, na verdade, né? Já nos conhecíamos. Adeilson, Danilo Silvério. Tá frio. A Isa tá dizendo lá que tá frio hoje. Aqui tá frio pra caramba. Tá frio, tá um vento. E tá gelado, tá bem gelado. Eu ia lá no carro pegar minha boina pra não ficar com a minha careca descoberta. Eu não tive coragem, falei, deixa quieto. Tenho a menor condição de passar por essa porta aqui. Muito bem, Jonas, excelente, senhoras e senhores, é muito bom tê-los por aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Franklin, tá ok? Nosso programa semanal, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Muito bem, bom dia, Pablo. Pablo está dizendo, bom dia, professor, meu aniversário hoje, estou feliz por estar aqui contigo. Excelente, Pablo, puxa. Que alegria, meu caro. Meus parabéns. Deus lhe abençoe. Que seja um bom dia. Vamos lá. Karine, vai lá, manda aviãozinho, chama o povo todo. Estamos quase com 90 pessoas já aqui na live. Ah, lembrando que eu falando, puxa, olha lá, hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário do Pablo e hoje é aniversário também do nosso queridíssimo programa Café com Franklin, né? Essa semana, não exatamente hoje, mas esta é a semana na qual o programa Café com Franklin completa um ano de vida, né? Um ano de idade, o nosso querido programa Café com Franklin, tá certo? Foram aí lives praticamente ininterruptas, tivemos algumas pequenas pausas por motivos de força maior, né? Uma vez ou outra que eu desmarquei por motivo de saúde, né? Ou por uma viagem ou outra que eu estava realizando no momento, mas praticamente foram programas sem interrupção, né? Foram ao todo um ano de programa. Essa semana o programa Café com Franklin completa um ano. Eu quero agradecê-los muito, agradecê-los todos pelo carinho, agradecê-los pela assiduidade, pela participação de vocês aqui no Café com Franklin. Isso tudo só faz sentido porque vocês estão aí, porque vocês acompanham, porque vocês vão dando feedback, né? Porque de alguma forma nós vemos o impacto que isso traz a muitas pessoas, o quanto que isso contribui para a formação, para o desenvolvimento humano, para a tomada de consciência de todos e cada um de vocês, tá certo? Então, eu quero agradecê-los mesmo. A gente joga as ideias aqui na rede, iniciativas vão surgindo, ideias vão surgindo, a gente as coloca por aqui, mas não temos muito certeza, né, para onde isso nos leva, se isso de fato vai prosperar, se isso de fato vai tomar corpo, se isso vai crescer. E são vocês, né, que vão, a partir do feedback, dos comentários, das falas de vocês, são vocês que vão fazendo com que as coisas, né, cresçam e evoluam, ou simplesmente, né, fiquem minguadas e parem. E o Café com Franklin foi esse programa assim de sucesso. 6h25, a gente sempre tem uma média aqui de 150, 170 pessoas. Nós temos milhares de pessoas durante a semana, né, que no YouTube ou aqui no Instagram ou em outras plataformas escutam o Café com Franklin. Inclusive foi muito interessante, esse final de semana eu estava no presencial lá em São Paulo, no congresso, e muitas pessoas mesmo, assim, uma centena de pessoas, ao menos, me procuraram, né, vieram dar um abraço, vieram conversar comigo, e lá para as tantas disseram, olha, obrigado pelo Café com Franklin,
né? Eu tô sempre por lá, eu assisto, né, todas as terças-feiras. Muitos disseram, inclusive, olha, quando não consigo assistir ao vivo às 6h25, por um motivo ou outro, depois eu assisto indo para o trabalho, eu assisto na academia, eu boto no fone de ouvido e vou assistindo enquanto lavo louça, enfim. Foi muito, muito interessante, né? Como a Ellen está dizendo que costuma assistir no Spotify, né? Então é muito bom ter esse carinho, ter esse retorno de vocês, tá certo? Então, muito, muito obrigado. Eu preciso, de fato, assim, agradecê-los de todo o coração, né? Da minha parte, eu pretendo continuar aqui. A ideia é que o Café com Frankel, né, se estenda por mais um tempo, não sei até onde nós vamos, se por mais 1 ano, 2 anos, né? Se, enfim, ficaremos aqui por toda uma década, eu não sei, mas por enquanto cá estamos. É bom estar aqui com vocês, não vou dizer que 6h25 não é um horário um tanto quanto exigente, né? Porque para estar no programa 6h25, né, tem que acordar umas 5h20 para arrumar tudo, né? Organizar aqui o espaço, poder tomar o café da manhã, porque a hora que acaba o Café com Frankel, eu já saio voando, correndo para outros compromissos, né? O meu primeiro compromisso já é às 7h15, né? Com a Santa Missa, então assim, é um horário exigente, mas da minha parte pretendo continuar aqui com vocês, né? A mim faz todo sentido, se a vocês, né, também fizer sentido, nós iremos até onde for possível, tá? Então, parabéns ao nosso querido programa Café com Frankel. Muito bem. Boa. E hoje haverá sorteio, tá bom? Hoje nós iremos sortear, salvo engano, o livro que nós iremos sortear, que nós temos vários desse livro, a gente comprou uma vez uma remessa muito grande para presentear alguns alunos e aí acabou ficando alguns ainda lá na empresa. Salvo engano, o livro que nós iremos sortear é esse aqui, ó, de Viktor Frankl. Eu gosto muito desse livro, inclusive. Eu li na época da minha especialização, foi um dos livros que me chamou muita atenção. Uma leitura acessível, mas que traz alguns temas de ordem teórica, com uma certa densidade, uma certa profundidade. Tem alguns exemplos também de ordem prática, que é o livro Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, tá certo? Então, hoje, como é Café com Frankel, né, nós iremos presenteá-los a vocês que fazem parte desse nosso querido programa. E para concorrer ao livro Um Sentido para a Vida, aquele que ganhar, eu vou mandar uma mensagem, tá? Eu vou mandar junto com o livro uma dedicatória de próprio punho, tá? Me comprometo a fazer isso. Antes de despachar o livro, eu vou deixar uma mensagem escrita à mão com muito carinho. Aquele que quiser concorrer ao livro Um Sentido para a Vida, basta, se alguém da equipe estiver aí e eu estiver falando errado, por favor, depois me corrija, né? Depois não, corrija de imediato, porque essa mensagem precisa ser passada de forma clara. Basta vocês, no final dessa live, essa live vai ficar salva lá no meu feed, basta vocês comentarem, né? Alguma coisa, comentar qualquer coisa, mas já que vai comentar, não comente qualquer coisa, né? Se você comentar qualquer coisa, você já está concorrendo, né? Mas liberdade é liberdade para responder, para ser responsável. A vida nos questiona e precisamos responder, e não de qualquer forma, porque para cada pergunta que a vida nos faz, cabe apenas uma resposta, a saber, a correta. Pronto. Citei aqui Viktor Frankl só para vocês entenderem que é importante que façam isso com responsabilidade. Então, escrevam lá o que vocês acharam da live, ou qual foi o programa Café com Frankl que mais impactou a sua vida, né? Ou, sei lá, né? Deixa uma mensagem parabenizando o Café com Frankl, enfim, escrevam alguma coisa lá e aí nós iremos fazer um sorteio a partir dos comentários. Tá? Não sei muito bem como faz isso, mas o pessoal da equipe falou para eu ficar tranquilo que tem uma ferramenta que é capaz de pegar todos que escreveram lá no feed e jogar os papeizinhos para cima e tirar o ganhador, né? E o ganhador ganha um livro com sentido para a vida e eu vou deixar uma dedicatória. Eu vou escrever uma mensagem, aquele que for o vencedor desse concurso também, esse sorteio. Já é meu. O Diogo tá dizendo que já é dele. Vamos ver. Muito bem. Se fosse por assiduidade, se fosse por constância, se fosse por presença, assim, ó, vamos pegar a pessoa que mais bate o ponto, mais marca a presença no Café com Frankl, né? Seria certamente a Yara. Tem uns que estão chegando aí, encostando na Yara, né?
o Lucas, tem um povo que está encostando, a Fá Ferreira, tem um pessoal que está encostando na Yara, mas eu acho que ela ainda tá ganhando, se fosse por assiduidade. Pronto, eu vou mandar um livro também para Yara. Yara, né, você não precisa nem escrever lá no feed, mas eu sei que você vai fazer isso, mas vai um livro também para você, então são 2 livros, pronto. Senhoras e senhores, mas hoje não é só dia de festa, não é só blá blá blá, não é só, né, sorteio e afins, nós precisamos também trazer aqui uma dose de cafeína espiritual para essa semana de vocês, né? Não dá para ficar aqui só no bate-papo, embora seja muito gostoso, né? Seria bom que um dia nós pudéssemos estar numa mesma mesa, né? Estilo café colonial, assim, sabe? Às 6h25 da manhã. Poderia até estar um dia gelado como hoje, o que daria, né, algumas notas bem interessantes ao nosso bate-papo, né? Seria gostoso um dia estar numa mesa com vocês, estilo um café colonial, né? Tomando um bom, né, e pretinho café, né? Tomando um café preto, né? Comendo algumas guloseimas e batendo um papo. Mas enfim, hoje não é esse café, hoje é café com Franklin, não é só bate-papo, nós precisamos trazer aqui, né, alguma coisa que possa ajudá-los na vida, na semana. E vamos lá, né? Tem uma questão muito interessante. Eu comecei a comentar isso, certamente seria perfeito, né, se ela está dizendo aí. Eu comecei a falar isso no congresso que teve agora, teve o Congresso de Psicologia e Verdade. Né? Quem teve por lá, deixa um eu aqui nos comentários, né, só para eu saber quantas das 170 pessoas que aqui estavam lá no congresso. Eu comecei a conversar isso lá no congresso. É um tema, assim, deveras importante. E eu quero trazê-lo também aqui para a nossa reflexão, até para deixar isso bem registrado no nosso Café com Franklin, nessa sequência de programas. Eu acho que vale a pena, ok? Bom, Viktor Frankl vai dizer que a pessoa humana ela precisa de uma atenção nessa vida que seja fecunda. Né? Como ele mesmo vai dizer, nós precisamos de uma atenção. E o risco do nosso tempo não é o risco de exigir demais das pessoas, de esperar demais das pessoas, né? De pressioná-las demais. Muito pelo contrário, o risco do nosso tempo é sempre exigir de menos. O risco do nosso tempo é sempre subestimar. Nós estamos subestimando uns aos outros e estamos, é evidente, subestimando a todo momento nós mesmos. Tá? Essa é a marca do nosso tempo, essa é como que uma clave do nosso tempo. Né? E ele vai dizer, olha, o perigo não é, então, superestimar, tensionar demais, mas de menos. Mas é muito importante, é extremamente necessário que saibamos exigir muito, exigir dos outros aquilo que eles podem dar, mas é necessário que antes de tudo saibamos exigir de nós mesmos aquilo que nós podemos e, portanto, devemos dar. Olha lá que legal, a Regiane estava por lá, a Natália estava por lá, o Adeilson viu online, excelente, que legal. Alexandre, né, o pessoal dizendo aí eu. Tá. Então a marca do nosso tempo é exigir de menos. Exigimos de menos, principalmente de nós mesmos. E exatamente porque nós estamos baixando a régua para nós mesmos, é exatamente porque nós estamos nos subestimando que nós também vamos subestimando a tudo, ao mundo, aos outros e assim por diante, né? Mas basicamente nós podemos encontrar, tá, trazendo aqui essa reflexão da tensão da vida, nós podemos encontrar 2 tipos de pessoas. Nós podemos encontrar aquelas pessoas que evitam tensão a todo custo, fazem, né, disto uma máxima, um imperativo categórico de suas vidas, e essas pessoas inevitavelmente vão caminhar para uma vida hedonista, vão caminhar para uma vida recheada de prazer, né, uma vida mansa, uma vida pacata, uma vida carregada de prazer, o prazer da comida, o prazer da cama, o prazer das afetações, né, o prazer que é fruto dessas paixões desordenadas. Então a pessoa ela é movida por esses prazeres, né? São essas pessoas hedonistas, né? Hedonistas que vão adotar para com a vida, para com o mundo, um olhar utilitarista, materialista, tá? E nós podemos também encontrar um outro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que não querem essa vida pacata, mansa, né? Recheada de prazer, mas que caem num outro extremo, também muito equivocado e bem prejudicial, que são aquelas pessoas que criam tensão a todo tempo, criam problema, né? São pessoas muito reativas, muito viscerais, tá? Muito impulsivas, aquelas pessoas mais descontroladas.
Se num primeiro momento nós estávamos falando de pessoas hedonistas, aqui certamente nós estamos falando de uma mentalidade que é uma mentalidade marxista, uma mentalidade revolucionária, tá bem? São pessoas que tudo se sentem agredidas, que a todo momento querem destruir o outro, que querem ficar enxergando no mundo tão somente os contraditórios, e todo contraditório deve ser evitado, tudo deve ser polarizado. Bom, momento de eleições presidenciais no Brasil, isso tudo se evidencia bastante, né? Algumas pessoas que têm essa dinâmica de vida, esse tipo de mentalidade e que se movem nesta via, elas ficam muito evidentes, elas ficam muito claras, muito acesas, você consegue, né, enxergá-las e identificá-las facilmente, né? São pessoas que ficam criando tensão, criando disputa, criando guerra a todo momento, né? O mundo para elas é um grande problema e elas precisam então ser combativas. Só que a questão é a seguinte, elas são combativas sempre com o outro, não diante delas mesmas, né? Elas são até que benevolentes com elas. Facilmente elas se desculpam, elas não se pesam tanto, elas vivem uma vida, né, toda dúbia, toda estranha, toda desordenada, mas isso pouco importa, tanto faz como tanto fez. O que importa é atacar o outro, é agredir o outro, né? É aquela típica situação que nós encontramos muitas vezes do jovem que quer resolver o problema do mundo, né? Quer mudar, né, o status quo, quer questionar o sistema, né? Mas ele é incapaz de arrumar a sua gaveta de meias. Ele sai de casa para militar, mas ele deixa para trás uma cama desarrumada, né? Ele quer falar, né, de novos céus e nova terra sendo implementada neste mundo, né? Um lugar no qual todos são iguais e se amam, né, e convivem bem, mas ele não consegue sequer olhar nos olhos do pai e dizer um bom dia. Ele não consegue dar um abraço na mãe e dizer que a ama, né? Enfim, é aquela situação terrível, né, na qual as pessoas criam guerra com o mundo, mas são extremamente, né, benevolentes para com elas mesmas, né? E benevolente no pior sentido do termo, né? Benevolentes porque elas estão sempre se justificando, estão sempre se desculpando de todos os seus equívocos, de todos os seus erros, de todos os seus tropeços, de todas as suas desonestidades, tá certo? Exato, é claro, né? Eu falei dos jovens, mas o Mariano está deixando, né, muito claro que também existem adultos, assim, infelizmente, né? São adultos no RG, né? Você olha o RG da pessoa e, de fato, você constata que ela tem idade para estar nesse ciclo de desenvolvimento humano que nós chamamos de vida adulta, né? Por exemplo, mas a idade cronológica, a idade do RG, né, não é a mesma que a idade psicológica, a idade emocional, né? No RG ela tem lá, né, 45 anos de idade, mas nos comportamentos ela parece ter não mais do que 14 ou 15, porque se comporta como um jovem, né, reativo, visceral, impulsivo, né, descontrolado, e assim por diante, tá? Querendo, né, romper com tudo, com o mundo, né, com os pais, né? É terrível, né? Exatamente. É isso. Então, assim, nesse atitude de destempero, de descontrole diante das tensões da vida, basicamente nós encontramos essas duas pessoas. Aquelas que vão buscar tão somente o prazer, numa vida mansa, né, numa vida hedonista, ou aquelas que vão adotar uma atitude que nós podemos facilmente, tranquilamente, certamente caracterizar como uma atitude marxista, porque são violentas, são reativas, né? Não aceitam o contraditório, mas são sempre violentas e relativas para com o outro. Qual que é a proposta de Viktor Frankl para isso tudo? Qual que é a contribuição de Viktor Frankl? E uma contribuição extremamente valorosa, principalmente para esse nosso tempo, né? Viktor Frankl vai tentar devolver o equilíbrio, vai tentar falar do homem saudável, do modo como a coisa deve acontecer, da dinâmica que é a dinâmica própria da pessoa humana. É assim que ela deve funcionar. Qual é a contribuição? Exato, Ignis, é isso aí. Qual que é a contribuição de Viktor Frankl para nós? O Viktor Frankl vai propor uma tensão, mas que não é uma tensão a ser evitada, hedonismo, nem uma tensão contra o mundo e contra os outros, marxismo. É uma tensão que eu devo ter para comigo mesmo. Eu devo me tensionar, tá certo? Eu devo criar uma tensão contra mim. Eu devo ser muito bem tensionado. Eu devo abrir guerra
contra os meus vícios, contra as minhas desordens, contra as minhas paixões desordenadas, contra os meus afetos que ainda não foram domesticados, para poder servir melhor ao outro, para poder fazer do outro a minha prioridade, para poder contribuir com o desenvolvimento do outro, né? Eu preciso ser benevolente, amoroso e misericordioso para com o outro. Mas eu, diante de mim mesmo, preciso estar sempre, né, bem tensionado. Preciso estar um tanto quanto estressado, me questionando, sabendo quem eu sou, para onde eu vou, né, o que eu já fiz, como as coisas deveriam ter sido feitas, né? E nesse momento como eu consigo me reposicionar, como eu consigo traçar uma outra rota e assim por diante. Viktor Frankl vai trazer uma contribuição muito interessante sobre esta questão que aqui está sendo posta, que nós encontramos no livro Sede de Sentido, tá? Aquele pequeno livro que era uma versão de bolso, certo? E que agora, salvo engano, acho que foi a Quadrante, né? Não tenho certeza, mas acho que a Quadrante fez uma edição um pouco maior, né? Inclusive está muito bonito. Mas Viktor Frankl vai trazer nesse livro Sede de Sentido uma bela de uma contribuição, né? Ele vai falar do esporte, e aqui eu vejo algumas pessoas do esporte, né? A Ignis mesmo que está comentando aí, né? Dos embates diários da pessoa colérica, educadora física, né? Ele vai falar do esporte, que o esporte é uma dessas asceses e dessas tensões que sobrou ao nosso tempo, essa sociedade fragmentada, com quebra de tradições e assim por diante. Bom, enfim, mas lá para as tantas, a questão não é falar do esporte aqui, lá para as tantas ele vai falar de uma máxima que muitos atletas utilizam, né? E até alguns coaches, né, fazem uso de uma máxima, que seria uma máxima do tipo, olha, eu sou o maior, né? Eu preciso me ver como o tal, como o grande, eu preciso acreditar que eu posso de fato, né, superar os outros, que eu posso nessa prova, nessa atividade, nesse esporte, que eu posso me tornar o primeiro, que eu posso de alguma forma dar passos em direção ao pódio, deixando muitos para trás e assim por diante. Papai. Ele vai falar, olha, a questão não pode ser essa. Se a gente olhar a vida dessa forma, se a gente praticar as nossas, né, as nossas atividades a partir desta máxima, né, se essa for inclusive a máxima do esportista, né, a coisa vai degringolar. A máxima deveria ser outra, né? A máxima deveria ser o seguinte: gostaria de saber, é a frase que ele vai usar, né, citando Nestroy, gostaria de saber quem é mais forte. Gostaria de saber quem é mais forte. Eu ou eu? É interessante isso, né? Gostaria de saber quem é mais forte. Eu ou eu? A luta que eu tenho que travar, a batalha que eu tenho que travar, a guerra que eu preciso vencer, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra que eu travo contra mim mesmo. Sou eu diante de mim, sou eu com os meus monstros, com os meus fantasmas, sou eu, usando uma linguagem mais aristotélica, né, e que também é frankliana, sobre diversos aspectos, sou eu com as minhas potências, sou eu com as minhas debilidades, sou eu atualizando as minhas potências, sou eu me tornando aquilo que eu devo ser. Trata-se, portanto, de concorrermos conosco próprios, vai dizer Viktor Frankl. Essa é a questão. Para testar os limites do humanamente possível. Tá certo? Acabaremos descobrindo que a cada passo que damos em direção a esses limites, estou lendo aqui o texto de Frankl, eles recuam na mesma proporção. Ou seja, o homem que vai disputando com ele mesmo, o homem que vai tentando descobrir quem é mais forte, ele ou ele. Quem é mais forte, eu ou eu? Este homem vai marchando em direção ao limite. E sempre que ele vai chegando na borda desse limite, esse limite vai se estendendo, ele vai crescendo, né? Ele vai percebendo que ele tem um caminho muito maior para percorrer do que aquele caminho que inicialmente ele imaginava que teria. Tá? Ele vai testando os limites do humanamente possível. Mas nós só conseguimos testar esses limites do humanamente possível. Nós só veremos os limites que de antemão acreditamos ter se estendendo,
se nós marcharmos como se estivéssemos de fato em guerra, se nós marcharmos como pessoas bem intencionadas, uma atenção bem dosada, né? Uma atenção, como vai dizer Frankl, bem fecunda, tá certo? Porque imagina que miséria, senhoras e senhores, imagina que desgraça. Nós vivemos toda uma vida que é curta e só temos essa, sem sabermos do que somos capazes. Imagina nunca estender os nossos limites, nunca testar o humanamente possível, o limite do humano, das nossas condições, em todos os seus níveis, né? Ou seja, imagina, nós vivemos toda uma vida e já vivemos um tanto significativo dela, né? As pessoas que estão aqui devem ter uma média de faixa etária de 35 anos, né? Eu sei disso porque, né, no Instagram eu sei qual que é a faixa etária do meu público, tá? E essa faixa etária, né, são pessoas de mais ou menos 35 anos, tá? Então aqui, se a gente estabelecer uma média, vai ser isso, né? Não muito diferente disso. Já vivemos, sei lá, assim, no melhor do cenário, sendo muito, muito otimista, todos aqui já viveram um terço da vida, né? Um terço. Alguns já dobraram o cabo, né, da esperança, né? Mas enfim, vamos colocar aqui, né? Vamos, né? Hoje é dia de festa, não vamos ficar também trazendo nada que possa ser muito desconfortável. Desconforto precisamos gerar agora, aqui nesse momento, para nós mesmos, né? No melhor do cenário, você já viveu um terço da tua vida e é bem possível que você ainda não saiba qual é a tua estatura, que nesse momento você não está na tua máxima estatura, da tua vida cultural, da tua vida intelectual, da tua vida espiritual, da tua vida familiar, da tua vida profissional. É bem possível que você ainda seja um projeto de gente. É bem possível que nós sejamos um projeto, um rascunho, um esboço daquele homem, daquela mulher que nós deveríamos nos tornar. Tudo bem, mas ainda dá tempo, né? Se cá estamos, ainda dá tempo, é possível. Mas isso não pode ficar engavetado, isso não pode ser adiado. Já foi um terço, já foi metade, sei lá quanto já foi, também não sei quanto cada um vai ter, né? Às vezes a gente acha que é um terço, né? E amanhã a irmã Mote está batendo lá na nossa porta, enfim. Mas a questão é o seguinte, nós precisamos nos comprometer a travarmos esta luta conosco, descobrir quem é mais forte, eu ou eu. Nós precisamos testar os limites do humanamente possível, não de forma, né, leviana, né, não de forma revolucionária, né, não de forma inconsequente, não é isso. Não é isso. É buscando a máxima estatura. Bom, o ponto mais baixo que todos nós podemos chegar, nós sabemos, né? É o nível dos porcos, é o nível do animal, né? Isso não é novidade para ninguém, né? E esse, inclusive, é um caminho muito fácil. É só você deixar na banguela. Se a gente deixar na banguela, se a gente não tiver mais atenção nenhuma para com a vida e não tiver mais preocupação real com nada daquilo que seja de fato valoroso, pronto, né? A gente vai cair lá onde todos caem. Naquela vida medíocre, baixa, animalesca, naquela vida bestial, naquela vida hipersensualizada, né? Naquela vida, assim, que não vale a pena ser vivida. Agora, a graça não está em deixar a vida na banguela. A graça está em descobrir qual é o cume, qual é o ponto mais alto que eu posso subir. E para subir é necessário um esforço, é necessário renúncia, é necessário ascese, é necessário luta, é necessário sacrifício. É necessário me experimentar como pessoa e testar os limites do humanamente possível. É necessário ter uma agenda, ter uma rotina, ter uma ordem, viver tudo com intensidade, querer estar presente naquilo que eu faço, cumprir as exigências do meu dia. Isso tudo é um resumo dos últimos programas Café com Frankl, né? Como hoje é aniversário do programa Café com Frankl, vamos amarrar um pouco de tudo que já foi falado aqui, né? Fazendo aqui uma tempestade de ideias e de provocações. Tá certo? Viktor Frankl vai falar de 4 possibilidades humanas muito interessantes, né? E eu quero, né, ir caminhando para o final desse nosso encontro com essas reflexões. Ele vai dizer que escrever um livro, né, não é coisa muito grande, né? Não é coisa muito grande. Olha que interessante essa reflexão. Viktor Frankl foi um grande escritor de um grande best-seller, um livro de mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, né? Escreveu
né, mais de 32 livros ao longo da sua vida, e ele vai dizer, fala, olha, senhoras e senhores, deixa eu contar aqui um segredo para vocês. Escrever um livro não é lá grande coisa. É alguma coisa, mas não é grande coisa, né? Não é grande coisa. Saber viver é muito mais, tá? Entre um escritor, né, e alguém que sabe viver, o que sabe viver está muito acima daquele que sabe escrever. Agora, se escrever um livro não é grande coisa e saber viver já é algo mais interessante, ainda mais interessante, é o terceiro ponto, é escrever um livro que ensine como viver. É dominar uma técnica, é ter, né, um insight, é possuir, né, elementos suficientes que possam articular uma narrativa que ensine as pessoas como viver. Isso já é mais interessante do que os outros dois pontos. Agora, o máximo é viver uma vida sobre a qual se possa escrever um livro. Esse é o ponto alto, né? Escrever um livro não é grande coisa. Saber viver é muito mais. Mais interessante ainda é escrever um livro que ensine como viver. Só que o máximo é viver uma vida sobre a qual se possa escrever um livro. E só os corajosos, só os audaciosos, só as pessoas bem intencionadas, só aqueles que são desprovidos de apegos excessivos, só aqueles que são capazes de se passar por alto, conseguirão viver uma vida sobre a qual se valeria escrever um livro. Os tímidos, os acovardados, os hedonistas, os marxistas, os revolucionários, né, aqueles que estão naqueles dois extremos que falávamos agora há pouco, aquelas pessoas carregadas de amor próprio, né, aquele amor próprio vivido de forma muito equivocada, que na verdade não é um amor próprio, é um amor narcísico, egoísta, esses nunca saberão o que é a vida. Por quê? Porque eles nunca saberão qual é o limite do possível, do humanamente possível, porque eles não se testam, eles querem testar os outros, eles querem apurrinhar a vida dos outros, mas eles não querem apurrinhar a si mesmo, eles não querem se testar, eles querem falar qual é o teu erro, qual é o erro do mundo, qual que é o erro, né, da sociedade, dos diversos setores da sociedade, mas não deles. Só as pessoas realmente corajosas vivem essa máxima que falávamos agora há pouco, que está no livro aqui, Sede de Sentido, né? Gostaria de saber quem é mais forte, eu ou eu? Essas pessoas... Peraí, deixa eu ver quanto tempo te leva aqui rapidinho. Essas pessoas crescem, essas pessoas progridem, essas pessoas avançam. Tá bem? Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Estamos aí com 32 minutos de live, não quero estender muito, embora hoje seja um programa festivo, eu tenho um compromisso com vocês, né, de não acabar muito tarde, porque eu sei que a vida precisa começar de todos, tá? Essa é só aquela dose de cafeína espiritual para que a coisa caminhe bem ao longo do dia e espero que também ao longo da semana. Exatamente, é isso aí, Rayane, é travar essa guerra. Lembrando que nós iremos fazer um sorteio ao final do dia de hoje deste livro, Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, para você concorrer a esse livro, porque hoje é dia de festa, tá? Hoje é um ano de Café com Frank. Eu fico retomando as informações porque sempre tem gente chegando e saindo da live, né? Para você concorrer a esse livro, basta você deixar um comentário lá no feed, tá ok? E aí a gente vai fazer um sorteio em cima dos nomes daqueles que deixaram um comentário embaixo dessa live lá no meu feed aqui do Instagram, tá certo? E quem ganhar, eu vou deixar uma dedicatória no livro e a gente vai despachar via correio, via Sedex. Feito, senhoras e senhores. Muito bem, estamos aqui com 230 pessoas. Quero agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês. Vocês vieram mesmo para a festa, chamamos e vocês vieram. Aqueles que puderem também printem aqui essa tela, né? Me marquem lá nos stories, levem isso tudo adiante, convidem mais e mais e mais pessoas para poder acompanhar esses programas e tantos outros que são abordados nesse Instagram. Tá? Para mim é uma alegria poder estar à disposição de todos vocês, ajudá-los nesse caminho de desenvolvimento, de tomada de consciência, de crescente na responsabilidade para com a vida.
o que precisarem de fato e aquilo que estiver ao meu alcance, contem comigo. Obrigado, Nanda. E é isso, senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo programa Café com Franca. Tchau.